Graça e paz, profetas da Bíblia e profetas da religião. Então, vamos ao entendimento, meus queridos. Porque, meus queridos, nós, lendo a Bíblia, nós podemos fazer uma análise e temos uma lista enorme aí de profetas dentro das Escrituras. Profetas que realmente falavam em nome do Senhor. Porta-voz do próprio Deus. Vamos percorrer aqui as Escrituras e é claro que nós precisamos fazer aqui uma narrativa, né? Precisamos fazer aqui uma introdução a respeito do que as Escrituras dizem a respeito de um profeta, né? O que é um profeta? Bem, meus queridos, um profeta na Bíblia era alguém que revelava as mensagens de Deus aos outros, ao povo ou a um rei, né? Então nós vamos fazer aqui uma narrativa desses profetas bíblicos, amém? Vamos falar primeiro dos profetas bíblicos. Eu quero ler aqui, meus queridos, Atos dos Apóstolos, né, para começarmos aqui nossa conversa. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o verso 52 diz assim: Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Então, meus queridos, nós sabemos, e as Escrituras nos dá base para dizer isso, que os profetas, a lei e os profetas duraram até João. Depois de João, olha, meus queridos, depois de João não há mais profetas. Não precisa mais de profetas. Por quê? Porque os profetas, eles vieram para cuidar da noiva, para alertar a noiva. A noiva que se prostituiu, né? No caso, a noiva se prostituiu contra o noivo, né? Então, eles precisavam de profetas para anunciar acerca das profecias, acerca dos acontecimentos, acerca da vinda do Messias. Então, os profetas estavam ali para orientar o povo acerca da vinda do Messias, também para afrontá-los acerca dos pecados que eles cometiam. Então, esse era o papel do profeta dentro das Escrituras. Podemos citar o nome de Noé como um profeta, que o que ele falou se cumpriu. Então, meus queridos, esse é o foco. Os profetas que falavam e acontecia, e os profetas da religião, o que eles falam se cumpre. Então, esse é um cuidado. Então, por que eu quis trazer essa live? É bem certo que essa live aqui não vai atingir o número de pessoas que eu teria o desejo de alcançar, porque as pessoas se ofendem quando nós falamos que não há profetas mais. Então, aqueles que carregam o título de profeta, porque eles acham que podem carregar o título de profeta, então eles se ofendem. Mas a pergunta é, eles se ofendem comigo ou com o que eu leio? Esse era um cuidado que você deveria ter. Você está dizendo que você é profeta, sendo que as Escrituras diz que a lei e os profetas só durou até João? Agora, meu querido, para que profecia para os dias de hoje? Para quê? Se o Eterno já veio, se o Senhor já realizou todas as coisas, se Ele já fez todas as coisas, se Ele, lá naquela cruz, Ele gritou, Tetelestai, está cumprido. Cumprido o quê? Todas as coisas que dizia a respeito de... A lei falava a respeito de Cristo. Os profetas falavam acerca de Cristo. Os juízes, os escribas, os salmos, profetas maiores, menores, todos eles falavam acerca de Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo. Todas as profecias. E algumas visões que o apóstolo João teve, que é claro que na visão futurista não se cumpriu ainda, vai se cumprir no futuro aí,
né? Quem sabe aí, na vinda do disco voador, dos OVNIs, né? Dos extraterrestres, não sei. Porque é um futuro que nunca vem, né? É um futuro que já tem mais de 2000 anos. E diga-se de passagem que as escrituras dizem que está próximo, está às portas, né? Então, são esses profetas que você tem que ter um cuidado para não ser pego, né, nesses laços aí. Então, Noé foi um profeta porque Deus falou com ele sobre o futuro. E Noé, possivelmente, pregou o julgamento que viria sobre aquele povo daquela época, né? E isso está registrado lá em Gênesis, capítulo 7, verso 1 ao 4, que registra os momentos em que Deus falou diretamente com Noé e deu a ele instruções, orientações para aquilo que o Senhor haveria de fazer. E ele fez, né? Então aqui está um verdadeiro profeta, Noé. Temos também um verdadeiro profeta, José, né? Através de sonhos, né? Está lá em Gênesis capítulo 37, verso 3 até o verso 11. Ele relatou 2 sonhos que teve, né, profecias de que um dia governaria seus irmãos e pais. Então ele entregou uma profecia. Embora fosse uma visão em sonho, ele também se colocou como profeta ali diante dos seus irmãos e diante dos seus pais, que ele haveria de governar sobre a casa. Não somente sobre a casa de Faraó, né, mas também sobre a casa onde ele vivia. Então, aqui está, posso dizer, o verdadeiro profeta. Temos também um outro profeta que foi um verdadeiro profeta, um grande líder, Moisés. Moisés, grande parte de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio estão repletos de mensagens de Deus para e por meio de Moisés. Moisés era o porta-voz de Deus, ou seja, ele era um profeta. Tudo que Moisés falava, o povo seguia, e se ele seguisse bem, tudo daria bem. Mas infelizmente o povo, os judeus, era um povo de dura serviço, um povo ruim, né? Saíram do Egito e na primeira investida já começaram a murmurar. Nos tirou daqui para morrer de sede aqui, e falta comida, e não sei o quê. E o povo era assim, né? E aquela geração, infelizmente, não passou. 40 anos ali, né? Então, as profecias de Moisés incluíam tanto uma repreensão contra os israelitas, quanto previsões do futuro. Deus falou mais com Moisés do que qualquer outra pessoa da Bíblia. Balaão. Balaão também foi um profeta. Foi um profeta. Balaão tem a distinção de ser um verdadeiro profeta, que também era um homem perverso. O rei de Moabe tentou suborná-lo para que amaldiçoasse Israel. Os irmãos conhecem a história aí. Outro profeta também bíblico, Samuel. Samuel recebeu sua primeira mensagem de Deus em 1 de Samuel, capítulo 3, verso 4, quando era um menino. Ele passou a vida como mensageiro de Deus. 2 de seus atos mais significativos foram ungir Saul, né, está lá em 1 de Samuel, capítulo 9, e também ungir Davi, 1 de Samuel 1,13. E abrindo um parênteses aqui, meus queridos, nessa época aqui, usava-se o óleo da unção, ok? Por que usava o óleo da unção nessa época? Porque o Espírito não foi enviado ainda. O Espírito ele vinha sobre dosagem. Tanto é que o próprio salmista Davi diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Então, Davi recebia uma porção do Espírito para as suas batalhas. Mas o Espírito não habitava eternamente o Espírito do homem. Não. Isso só veio depois lá em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor faz a promessa que o Espírito viria e habitaria, né? E Paulo, falando lá em 1 de Coríntios 3,16, ele diz: não sabeis vós que sois morada e habitação do Eterno, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui já há uma diferença, né? Aqui o Espírito era simbolizado por óleo,
Ou seja, era uma forma que os judeus usavam para separar pessoas ao serviço, tanto profético como o serviço levítico, né? Então, ali era uma representação do Espírito. Então, eles recebiam o óleo. E você já pode ver que depois, com a vinda do Messias, não se usa mais o óleo para separação de pessoas. Então, eu já fiz alguns comentários aqui, algumas vezes, né? E falei sobre o porquê que hoje, em pleno século XXI, as pessoas ainda usam óleo sobre as pessoas. Por quê? É uma pergunta, né? Por que que eles usam óleo? Se o nosso mestre é o Messias, se o Senhor ele não fez, não deixou esse modelo, por que então que o sistema religioso de hoje faz a unção com óleo sobre a cabeça das pessoas? Bem, meus queridos, primeiramente, a unção com óleo, levando para o lado levítico, né, para o lado da lei, somente homens separados pela tribo de Levi poderia ser separado para o serviço. Hoje não, hoje é qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa unge e qualquer pessoa é ungida com óleo. Mas Jesus de Nazaré, quando ele chama os 12, há algum registro bíblico aí? Porque se nós falamos que seguimos os ensinos de Cristo, um dos ensinos de Cristo não foi ungir cabeça de ninguém. Sim ou não? Será que eu estou falando demasiado? Será que eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia? Meu querido, na Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, né, desde os primeiros dias de ministério de Jesus até o final do ano 70, não se vê em lugar nenhum a unção com óleo, a não ser Tiago ungindo com óleo medicinal, que era medicina, né, era um remédio. Ele orou e aquela pessoa recebeu a cura e o perdão, né? Mas Jesus, ele não ungiu nenhum dos 12 com óleo. Os apóstolos também, os discípulos, não ungiram os diáconos com óleo. Era imposição de mãos. Então não tem. Então por que eles usam a simbologia hoje? Há muitas coisas que podemos colocar aqui. Primeiro, eles querem colocar que as pessoas vejam eles como autoridade sobre eles. Uma das coisas é essa. Então eles querem se sentir poderosos. Eles querem se sentir líderes superiores às pessoas. Então eles têm a unção. E na realidade não é isso, meu querido. A unção hoje todos nós temos, que é a unção do santo. E isso não é por simbolismo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando ele veio, ele acabou com o simbolismo. Você pode ver que o Senhor não usa simbolismo nenhum. Em seu ministério não se usa simbolismo. Os discípulos não usaram simbolismo nenhum. O próprio apóstolo Paulo também não usa simbolismo nenhum. Eles já estavam vivendo aqui a realidade das coisas. Então aí Samuel, o verdadeiro profeta. Natã parece ter sido a primeira pessoa com que Davi se comunicou para receber as palavras de Deus. Em 2 de Samuel, capítulo 7, versículo de número 4 até o 17, Natã disse a Davi que Salomão construiria o templo. Se cumpriu essa profecia ou não? Se cumpriu. Então é um verdadeiro profeta. Natã é um verdadeiro profeta. Ok. Jeú anunciou o julgamento de Deus contra Bazá, dizendo que por causa de seu pecado, cachorros e pássaros comeriam os corpos de sua família. 1 de Reis, capítulo 16, verso 1 até o 7. Profecia de Jeú. Então, estou falando aqui de profetas verdadeiros, ok? Depois nós vamos entrar nos profetas da era que nós estamos vivendo. Vamos ver se o que eles falam mesmo, Deus cumpre. Não cumpre. Não cumpre por quê? Porque o Senhor não vai contra a palavra dele. Se ele disse que a lei e os profetas durou até João, acabou. Não tem mais. E o que tem aí, irmão? Por que eles dizem e as coisas acontecem? Ó, meu querido, eu vou entrar num campo aqui depois de que eles
eles profetizam pelo espírito de adivinhação. E esse espírito está no mundo. Está no mundo ainda, viu? E eu vou provar, eu sou testemunho disso, que esse espírito da adivinhação não está somente dentro das igrejas, não. Está em outros lugares também, viu? Nós vamos falar sobre isso. Então, Elias foi um verdadeiro profeta? Olha aí. Elias foi provavelmente o profeta mais importante que não escreveu o seu próprio livro. Ele proclamou a palavra de Deus no reino do norte de Israel, na época do perverso rei Acabe. Os irmãos conhecem a história aí, né? Foi ele quem garantiu que uma viúva sempre tivesse óleo e farinha. Óleo e farinha não é literal, viu? O ensino aqui é outro. 1 de Reis, capítulo 17, verso 8 a 16. Teve um confronto com os sacerdotes de Baal, no Monte Carmelo. Os irmãos sabem da história aí. Ele orou ao Senhor, uma oração rápida, porque quem é de Deus não precisa entrar em desespero. Então, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 17 ao 40. Então, Elias, verdadeiro profeta. Jaziel, que profetizou que Judá destruiria seus inimigos e até deu conselho sobre como realizar a derrota. Esse sim é um profeta, viu? Então, aqui, Jaziel profetizou que Judá destruiria seus inimigos e até deu conselho sobre como realizar a guerra. Hoje os profetas, eles o que eles fazem? Eles adivinham o CPF, né? Adivinham o CPF, adivinham um monte de coisa. Adivinham, né? Isso que eu li aqui está em 2 de Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao 23. Outro profeta aqui, meus queridos, esse profeta aqui tem que tirar o chapéu, né? Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias e o segundo profeta. Ele profetizou em dobro. Tudo aquilo que o profeta Elias fez, ele também fez também, né? Então, por quê? Porque ele pediu porção dobrada. Então, as obras que Elias fez, Eliseu fez em dose dupla, né? Então, Elias, o segundo profeta mais importante, Eliseu, né, o segundo profeta mais importante do qual não há livro, ele passou 7 ou 8 anos como aprendiz de Elias antes de ser levado para o céu. Ele, então, ajudou a erradicar a adoração de Baal, 2 de Reis, capítulo 10, verso 28, restaurou a vida do filho de uma viúva, 2 de Reis 4, 18 ao 37, e curou Naamã da lepra, capítulo 2, 2 de Reis, capítulo 5. Verdadeiro profeta, Eliseu. Isaías é um verdadeiro profeta? Claro. E é o profeta messiânico, né? Inclusive, diz que é a pequena Bíblia, né? Porque a mesma quantidade de capítulos é a quantidade de livros, né? Isaías detém o recorde de ser o profeta mais mencionado no Novo Testamento. Ele foi conselheiro do rei Ezequias, de Judá, mas também teve que andar descalço e nu por 3 anos como uma profecia contra o Egito e o rei de Cuxi. Seu livro contém profecias sobre Jesus e João Batista. E Jesus usou Isaías 61, 1 e 2 para iniciar o seu ministério em Nazaré, quando diz: eis, aqui se cumpre a profecia. Hoje se cumpre a profecia, que sobre mim está o Espírito, né? E ele me ungiu para pregoar boas novas. Os irmãos conhecem aí, né? Essa passagem aí. Miqueias é um verdadeiro profeta? Foi um profeta durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias de Judá. Sua mensagem incluía a condenação do pecado e a promessa da chegada do Messias. Seu livro contém a única menção de Belém como o lugar onde o Messias nasceria. Então aí a profecia se cumpriu no tempo do Cristo, né? Do Messias. Jeremias é um falso profeta ou um verdadeiro profeta? Verdadeiro profeta. Jeremias foi um dos últimos profetas do reino de Judá e assistiu impotente enquanto Judá foi destruída pelos babilônios. Olha aí. Abacuque, ele profetizou a queda da Síria, o exílio da Babilônia e a futura vitória dos persas. Então muitas pessoas
pensam que os judeus sempre venciam as guerras, mas muitas delas eles foram vencidos e foram levados cativos por causa do pecado, por causa da sua rebeldia, por causa que muitos deles ainda tinham seus costumes de idolatria. Então acontecia isso na Bíblia, né? Muitas pessoas idolatram Israel. Meus queridos, o Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. Entenda isso. O Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. Os irmãos sabem da história, né? Eu não preciso aqui dar uma aula de história para ninguém, né? Porque os irmãos sabem que desde o ano 70, que o exército romano aniquilou a cidade, aniquilou o templo e fez judeus escravos, e muitos foram dispersos, foram lá para a Europa e ficaram lá, né, do ano 70 até depois que a ONU veio, né? Os irmãos conhecem a história, né? Que a ONU veio, uniu de novo, trouxe eles, né? Os irmãos sabem da história, né? Bom, eu não vou entrar nesse mérito nesses tempos não. Os tempos estão difíceis, né? São difíceis, então eu não quero aqui tomar essa frente. Mas Abacuque, ele profetizou a queda da Síria, o exílio da Babilônia e a futura vitória dos persas. Ezequiel foi um dos poucos profetas que difundiu diligentemente a mensagem de Deus. Zacarias foi um falso ou verdadeiro profeta? Zacarias recebeu uma mensagem de grande alcance sobre o plano de Deus para os israelitas. No curso, ele falou bastante sobre o Messias, que seria seguido por pessoas de todo o mundo. Isso se cumpriu, então, Zacarias, verdadeiro profeta. Malaquias, não é Malaquias 3:10, é Malaquias, né? Malaquias, as pessoas só conhecem Malaquias quando vai falar de dízimo. Mas Malaquias não fala só de dízimo, Malaquias fala também da vinda do Messias, né? Malaquias, ele foi o último profeta antes do suposto silêncio, né, de 400 anos, lembra, né? Ele foi o último profeta a profetizar em Israel antes do silêncio de 400 anos. Malaquias foi um chamado à obediência e à promessa da vinda do Messias. E as pessoas acham que Malaquias só fala de dinheiro. Não. Quem fala de dinheiro, meu querido, Malaquias nunca falou de dinheiro. Quem fala de dinheiro são os líderes de hoje. Que eles abrem Malaquias 3:10 e põem lá dinheiro, põem dólar, põe ien, põe o lá da Europa, lá, que eu esqueci o nome lá, é o euro. Então, é isso que a religião faz. Eles pegam as escrituras e manipulam elas. Malaquias não está falando de dinheiro, nunca falou. Quem fala de dinheiro são os líderes de hoje. Tá bom? Então, meus queridos, precisamos examinar as escrituras, viu? São pontos pequenos que as pessoas passam desapercebido e caem na lábia desses homens aí, que diz que se você não der dinheiro para eles, você vai para o inferno. Você não vai ser salvo. Salvação nunca foi por obras. Né? Não é de você dar dinheiro para um homem que você vai ser salvo, não, meu querido. A salvação já foi dada, já na cruz. Tetelestai. Nada de dinheiro. Você não precisa dar dinheiro para ninguém para ser salvo, não. Você já é salvo em Cristo. Então Malaquias não fala de dinheiro. Malaquias fala de alimentos, né? Do dízimo da Bíblia. E João Batista foi um profeta? Claro, foi ele veio no espírito de Elias. Né? Muitos teólogos, né, futuristas, dizem que para Jesus voltar nos dias de hoje, Elias tem que vir primeiro, mas Elias já veio, né? O próprio Messias falou aos discípulos, falou, ó, muitos esperam Elias vir, mas eu digo que Elias já veio. E eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista, porque ele veio no espírito de Elias. João Batista, o Espírito Santo agiu poderosamente sobre João. E o profeta passou sua vida exortando as pessoas a confessarem seus pecados e voltarem para Deus e seguirem a Jesus. Porque ali viria o juízo de Deus sobre aquele povo. Então, aquele cerimonial que João fazia, o batismo com água, era uma sombra do verdadeiro batismo que o Senhor, o próprio Messias, iria realizar na cruz.
a qual todos nós, na cruz, fomos batizados. Amém? Então, meus queridos, João Batista, o último profeta. Acabou, viu? Acabou os profetas. Ah, mas aqui na rua, aqui tem um profeta aqui, irmão. Olha aí, meu querido. Nós temos que ir pelo que está escrito. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas profetizaram até, não passou para cá, até João Batista, a lei e os profetas, parou aqui, não passou para cá. O que passou para cá, meu querido, são espíritos de adivinhação. E nós vamos ver isso aí mais à frente. Então, meus queridos, e Jesus foi um profeta ou não? Claro, foi profeta, foi advogado, foi juiz, foi sacerdote. Tudo, meu querido, tudo que aconteceu lá no passado, lá nas escrituras, tudo, meu querido, era uma sombra do verdadeiro que viria. Profetas, juízes, sacerdote, tudo, meu querido, era uma sombra do verdadeiro. Jesus veio, o Messias, o sacerdote, o advogado, o juiz e por aí vai, profeta aí. Ó, meu querido, o que Jesus falou se cumpriu no ano 70, mas infelizmente eu estou aqui através dessa live dizendo que Jesus é o verdadeiro profeta. Agora, diante do ensino futurista, eles dizem que Jesus não profetizou verdades. E não é eu que estou falando isso. Eu não estou colocando palavras na boca de ninguém também. Eu estou dizendo que a visão futurista diz que Jesus não é um verdadeiro profeta. Nós vamos ver isso aqui. Então, o próprio Jesus veio como profeta, sacerdote, rei e Messias, cumprindo muitas das profecias até então messiânicas do Antigo Testamento, a seu respeito, né? Toda a lei fala sobre ele, todos os livros de Gênesis até o ministério de Jesus, todos falam a respeito do Messias. Moisés, quando recebeu orientações sobre a construção do tabernáculo, o próprio Deus falou assim, veja o original. Quem é o original? O Messias, que haveria de vir. É um mistério. O próprio Deus, ele é o próprio Messias. O próprio Deus é o próprio Cristo. Se eu não me engano, é Apocalipse, ele diz assim, agora o tabernáculo está com os homens. Mas não é o tabernáculo de Moisés. É o tabernáculo original. O próprio Cristo. E nós somos a sua casa. Nós vamos ver isso mais à frente. Então o tabernáculo já está com os homens. Acabou. Então, a pergunta que eu faço aqui. Jesus foi o verdadeiro profeta? Sim ou não? Depois os irmãos deixem nos comentários aí. Jesus foi um verdadeiro profeta? Sim ou não? Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Bom, eu vou me basear, é claro, nas escrituras para dizer que Jesus é o verdadeiro profeta. Assim como os outros também foram. Até aqui, do começo da live até aqui, em Jesus, eu estou falando dos verdadeiros profetas. Jesus, ele é o verdadeiro profeta. E eu vou me basear em Mateus, em Marcos e Lucas, que ele entregou profecias aos seus discípulos e se cumpriu no ano 70. Agora, se não se cumpriu no ano 70, então Jesus mentiu para os discípulos e não é um verdadeiro profeta. Mas nós não somos futuristas e nós acreditamos no que está escrito e por isso nós atribuímos que o Messias, ele é o verdadeiro profeta. O irmão Wilson colocou aí, Jesus foi profeta sim, ele veio para trazer as boas novas de Deus ao povo judeu. Olha aí, Jesus foi o bom pastor também. É isso aí, Jesus foi o bom pastor. Aliás, o único pastor, né?
Ele não foi só o bom pastor, ele foi o único pastor, o bom pastor, e depois dele, e antes dele, todos que vieram eram mercenários. Vamos lá então? Vamos ver aqui as profecias de Jesus, se cumpriu ou não? É claro que temos que ler sem o véu religioso, né? Se você ler com o véu religioso, você não vai ver as profecias de Jesus se cumprindo no tempo aqui. Jesus profetizou que o templo de Israel iria ser derrubado e não ficaria pedra sobre pedra. Só observação aqui, meus queridos, só observação aqui. Os discípulos viriam acontecer essas coisas. Todas aquelas coisas. Então, o Senhor, quando Ele diz que algo vai acontecer, quer dizer, os homens viram o templo ali em pé, inteiro, né? Cidade também, estava perfeita. E Ele diz assim, ó, vai cair, viu? Então, o Senhor lançou uma profecia. E aquilo que Jesus falou não caiu por terra, se cumpriu. Mas se cumpriu quando? Vai cumprir ainda? Não, já se cumpriu. Né? Todo o relato de Mateus 24 aqui se cumpriu no ano 70. Então, está lá em Marcos capítulo 13, versículo 29 ao 30, você pode acompanhar na sua casa aí. Está também registrado em Mateus capítulo 24, do verso 33 ao 34, que aquela geração viria tudo aquilo se cumprir. Mateus capítulo 10, verso 23. O Senhor também lançou uma profecia aqui aos discípulos. Olha só o que Jesus falou aos discípulos. Quando forem perseguidos, ou seja, os judeus, quando os discípulos forem perseguidos no lugar, porque eu tenho que ler assim, né, meu querido? Porque se não desenhar, eles não vão entender. Então, quando forem perseguidos no lugar, fujam para o outro. Quem está falando é o profeta Jesus. Eu lhes garanto, olha só, ele está dizendo aqui, ó, pode confiar, viu? Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem, aliás. Olha, meu querido, é um ponto aqui bem interessante. Jesus está conversando com os discípulos e o Senhor falou para os discípulos, ó, quando forem perseguidos no lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto, em outra versão, deixa eu ver na linguagem de hoje aqui como está. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho de percorrer a cidade, né? Em todas as cidades de Israel, não é do Brasil, não é dos Estados Unidos, é de Israel. Então você vê que a profecia aqui se aplica a uma nação, a um povo. O juízo veio sobre um povo aqui específico, Israel. Então não cabe um futurista pegar essa passagem aqui de Mateus e dizer que isso aqui vai se cumprir ainda. Porque quando ele passa esse ensinamento aos incautos, né, porque são pessoas que acreditam no que as pessoas falam, não no que está escrito, e esse era um cuidado que todos deveriam ter, assim como Paulo, quando ele falava, os de Bereia consultavam nas escrituras. Será que Paulo está falando verdade mesmo? Será que eu posso confiar no que o apóstolo Paulo está falando? E eles conferiam nas escrituras. E Paulo não ficava irritado, como muitos líderes ficam hoje. Ele não ficava irado com o povo, ele se sentia orgulhoso dos bereanos. Eles examinavam as escrituras. Paulo falando das coisas, dos mistérios do céu e das profecias, eles buscavam das profecias, eles tinham esse cuidado. Hoje não. Hoje as pessoas entram nos templos, eles fecham a Bíblia e abrem os seus ouvidos. E o homem ali fala, e nem tudo que ele fala está em concordância com a Bíblia. E as pessoas dizem amém. Amém nada. Tem que ter respaldo bíblico. Então aqui em Mateus 10, 23, eu poderia dizer que Jesus mentiu para essas pessoas se eu aplico
isso a um futuro? Claro. Se eu estou dizendo que Jesus não falou com os discípulos aqui, que Jesus não falou para essa nação aqui, então eu estou chamando Jesus de mentiroso. Mas ele não é mentiroso. Mentirosos são os líderes que trazem um ensino futurista. Eles estão mentindo. Eles estão contradizendo as Escrituras e o próprio Cristo. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que veio o Filho do Homem. Então, esses homens estão aí vivos até hoje, percorrendo as cidades? Porque se o Filho do Homem, se eles não iriam percorrer todas as cidades, sem que viesse o Filho do Homem, então eles estão correndo até hoje. Então, temos que examinar as Escrituras, né? Olha aqui, outra profecia de Jesus. Jesus profetizou que o sumo sacerdote e os que estavam com ele na noite que Jesus foi condenado, né? Todos eles teriam que estar vivos para verem Jesus vir sobre as nuvens. Então Caifás, o sacerdote aqui, ele e toda a cúpula ali, segundo, recebeu uma profecia do Messias. O Messias falou assim: eu, em verdade te digo, que os teus olhos, os olhos de vocês, não só do sumo sacerdote, mas de todos aqueles ali que estavam ali, ó, no Sinédrio, todos eles viriam o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Então isso aqui eu poderia aplicar a um futuro? Claro que não. Porque se eu for aplicar isso aqui a um futuro, nós precisamos ter esse sacerdote aqui, e não somente ele, mas todo o Sinédrio tem que estar vivo. E aí? Então quer dizer que Jesus mentiu para o sacerdote? Claro que não. Jesus não mente. Ele é a verdade e a vida. Como que ele vai mentir, meu querido? Quem mente são os homens que torcem as Escrituras, porque quando eles lançam esse ensino futurista, eles prendem as pessoas dentro das suas denominações, porque eles ficam com medo de serem julgados, ficam com medo de Jesus vir sobre as nuvens, eles ficarem, como aquela história, né? Aquele filme de Hollywood, né? Deixados para trás. E aí vai, meu querido. E as pessoas não vivem, ficam nesse pesadelo, nessa mente perturbada. Então está registrado lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 63 ao 65. Você pode ler na sua casa. Eu tenho um aplicativo aqui que eu posso colocar em umas 10 traduções diferentes, e todas elas falam que Jesus disse ao sumo sacerdote que ele estaria vivo ainda quando o Senhor viesse sobre as nuvens, que é uma linguagem figurativa. Vir sobre as nuvens não é literal, ele vai vir na nuvem lá, né? Não, meu querido. Vir sobre as nuvens é trazer juízo. E isso ele fez no ano 70. Outra profecia, Jesus profetizou que aquela geração adúltera, aquela que ele estava, né? E pecadora, né? Estaria viva para ver Jesus se envergonhar de cada um que se envergonhasse dele. Está lá em Marcos 8,38. Olha aí, ó. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração, ou seja, Jesus não está falando naquela geração, ele está falando nesta geração. Não é naquela. Nesta geração adúltera, quem era a geração adúltera? Israel. Israel terreno. Eles transgrediram a lei. Eles estavam sob condenação e morte. O Messias veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os israelitas e voltou para os israelitas trazendo juízo sobre eles. Porque todo o sangue derramado de Abel até Zacarias foi requerido sobre Israel daquela época. Não é sobre nós, meu querido. Nós não temos nada a ver com o sangue de Abel nem de Zacarias. Nós não estávamos lá, não vivemos, não somos judeus. Contextuando, nós somos gentios, não temos nada a ver com o sangue de Abel. Nós não derramamos sangue nenhum. Pérola da graça. É impossível que essas pessoas que iriam vê-lo na tua volta estejam vivos até os dias de hoje. Pois o homem
que mais viveu no mundo foi Matusalém, com 669 anos, e a volta de Cristo já aconteceu há quase 2000 anos. Pois é, meu querido Wilson. E nós estamos aqui batendo na mesma tecla. Hoje está lá, ó, Israel em guerra, briga de posses, né? Todo bom estudante da história sabe que tem envolvimento político, todos sabem disso. Não estou aqui, né, sendo abusado, nada disso. É história, meu querido, história. Né? Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo famílias. Está acontecendo, meu querido. É o desejo nosso, meu querido, de ver essas coisas acontecer? Claro que não. Eu sou totalmente contra a guerra. Totalmente contra. Seja de parte A, parte B, não sei quem lá, Hamas. Meu querido, eu sou contra qualquer um que levanta uma arma contra outro. Eu sou totalmente contra. Tudo bem, foi uma defesa, tudo bem, mas e aí? Já está acontecendo a guerra. Eu não sei o que está acontecendo. Apesar, meu querido, que olhando esse livro aqui, meu querido, de Gênesis até o ano 70, só guerra. Só guerra, meu querido, só guerra. Guerra, homens sendo levado cativo, só guerra, meu querido. Então é lamentável, é lamentável, lamentável. Tivemos aí a primeira guerra, Jesus está voltando. Tivemos a segunda guerra, Jesus está voltando. Tivemos a febre do rato, a febre da aranha, a febre da barata, Jesus está voltando. A febre do grilo, Jesus está voltando. Não pode uma pessoa espirrar, Jesus está voltando. Agora vem a Segunda Guerra Mundial, Jesus está voltando. Aí veio aí a doença do frango, Jesus está voltando. Veio a AIDS, Jesus está voltando. Agora aconteceu aí a guerra entre Rússia e Ucrânia, Jesus está voltando. Agora também veio a guerra agora recente agora, que está Israel, e aí outros povos aí que parece que vai entrar, não sei. E Jesus está voltando, Jesus já está voltando. Eu não sei quantos Jesus tem na Bíblia. Não sei quantos Jesus tem na Bíblia que está voltando tanto esse... É uma fábrica de Jesus, né? Deve ser. Então, Marcos 8,32. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pérola da Graça. A guerra é símbolo de ódio e o Evangelho da Graça de Cristo está pautado no amor. Pois sem amor não existe evangelho nenhum. É isso. Nós estamos aqui para pregar a liberdade em Cristo. Só isso. Só isso. Liberdade em Cristo. Mostrar as Escrituras como ela exatamente é. Não vamos dar glória a nenhum homem. E eu aqui não sou professor de ninguém, não sou pastor, não sou nada, não tenho título nenhum. O único título que eu tenho e defendo é filho de Deus. Somos filhos de Deus, somos todos irmãos. E o único cabeça é Cristo. Acabou. Acabou, meu querido. Não tem esse negócio. Não chamo ninguém de pastor. Pode se ofender comigo, do jeito que quiser. Mas as Escrituras diz que nós não devemos chamar ninguém de pastor. E é bíblico. Agora, eu vou seguir conselhos do Messias? Mas lá está escrito em Efésios que ele deu dons aos homens. Quem que deu dons aos homens? Não foi o próprio Messias? E ele deu dons a quem ali? Aos 12? Não foi? Não foi aos 12 que ele deu os dons? Não eram mestres? Não eram guias? Claro, meu querido, são discípulos, apóstolos. Então, ele deu dom, ele mesmo deu dom. Deu a quem? A eles, para efetuarem aquele serviço, para que se cumprisse as profecias, para que se cumprisse a vinda do Senhor nas nuvens. Então, ele deu àqueles, não aos de hoje. Aos de hoje ele não deu, não. Não deu. Lucas capítulo 9, verso 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Verso 27. Lucas 9, 27. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum
experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Olha aí, meu querido. E eles estão esperando o reino vir ainda. Ah, vamos buscar o reino. Esse é viver o reino. Livre das amarras. Livre das lideranças humanas. Livre, meu querido, livre. E para você ser livre, você não precisa ser pessoa libertina. Não. Esse caráter, meu querido, quem forja o caráter no homem é os pais. E se os pais não puderam fazer, não é a religião que vai fazer, vai piorar ainda. Porque vai colocar uma máscara. Aí lá dentro é uma coisa, sai lá para fora, tira a máscara, tá aí, ó. Quase 50 pastores foram presos aí, não estou dizendo que o homem não pode falhar, claro que pode. Agora nós vamos entrar nesse tema aí, ó. Falamos dos verdadeiros profetas. Falamos lá do Noé até Jesus. Todos foram verdadeiros profetas. Todos, todos, todos. Terminamos aí em Jesus, o verdadeiro profeta, até João. Jesus esteve até João. Acabou. Não tem mais profeta. Agora vamos falar sobre os profetas da religião. E com P minúsculo, viu? Porque os profetas que eu falei lá é com P maiúsculo. São, ó, verdadeiros profetas. Agora eu vou falar sobre os profetas da religião. Então, de agora em diante, nós vamos estar falando do espírito de adivinhação. Não é profecia, é adivinhação. E o que eles usam? Eles sempre vão usar a expressão assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor com S minúsculo, viu? O eu. Eles usam só a expressão, Jesus está falando, mas quem está falando é ele mesmo. No seu espírito de adivinhação. Que não é demônio, tá, meus queridos? Não é demônio. Jeremias capítulo 23 e o verso 26. Até quando, olha a indignação de Deus na época do profeta Jeremias. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Até quando? Essa palavra aqui, ó, foi trazida ao profeta Jeremias, bem antes de Jesus. Até hoje, meu querido, esse espírito atua em todos os lugares. Se Jesus viesse em carne hoje, ele olharia, né, nos olhos desses homens aí e falar assim: eu mandei vocês falar? Foi eu que mandei vocês falarem? Então o próprio Messias falaria: vocês são falsos, porque vocês falam em meu nome e eu não mandei vocês falar nada. Ezequiel capítulo 13, verso 3. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito, sua emoção, e não viram nada. Eles não viram nada e estão saindo aí, falando na emoção. Isso que eu te digo, Vaso, ó, muito cuidado. Nos dias de hoje, alguém se direcionar a você, seja pessoalmente ou por um telefone, e começar com essa palavra aí, esse que eu te digo, Vaso, sai fora. Desliga o telefone, sai fora. Faz o sinal da cruz, sai fora. Ezequiel capítulo 13, verso 6. Suas visões são falsas e seus prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizei palavra de Ial, quando o Senhor não vos revelou nada, tampouco vos enviou a parte alguma. Olha, não falou, não enviou. É claro que o contexto aqui é outro, está falando a respeito de uns profetas daquela época, mas o espírito é o mesmo, viu? Está operando hoje aí, esse espírito aí da adivinhação. E ainda assim, tem expectativa de que vossas previsões se cumpram. Ah, meu querido, eu não vi ninguém profetizar sobre essa guerra aí. Olha, vai que o Senhor é contigo. Eu não vi. Não vi nenhum profeta. Porque nós lemos aqui os profetas verdadeiros, que quando eles iam à guerra, podemos usar aqui o exemplo de Saul, podemos usar o exemplo do próprio rei Davi, que consultava o Senhor antes de ir à batalha. Sim ou não, meu querido? Estou falando alguma coisa, estou falando alguma mentira aqui?
Eles consultavam os profetas, sim ou não? E o diagnóstico que os profetas davam aos reis acontecia ou não? Claro. Tanto é que temos exemplos aí de reis que consultavam os profetas e não gostava do que eles falavam, porque eles só profetizavam contra eles. E eles queriam o quê? Queriam profecias que fossem a favor deles. Mas só quem é falso profeta entrega profecias para massagear o ego das pessoas. Quem é de Deus, meu querido, trazendo para o contexto aqui, tá? Quem é de Deus não fala mentira. Profetas verdadeiros fala aquilo que Deus manda, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Ezequiel capítulo 13, verso 7. Porventura não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações falsas? Quando pregastes, eis que o Senhor diz, sendo que, em verdade, eu não havia falado convosco? É o que mais tem hoje, meu querido. É o que mais tem. Eles usam muito esse termo, Deus está me mostrando aqui uma pessoa, mas ele não sabe o nome da pessoa. Não sabe com que essa pessoa está. Não sabe quantos anos essa pessoa tem. Não sabe se é homem ou mulher. Diz, o Senhor está me mostrando uma pessoa aqui, mas eu não sei o nome. Ué, que Deus é esse que está entregando essa profecia? Não sabe o nome da pessoa? E está entregando profecia. Deus está me mostrando uma pessoa aqui com dor de cabeça. Ah, meu querido, pelo amor de Deus, né? Você vai aí em um culto desse aí de 100 pessoas, claro que alguém no meio ali está com dor de cabeça. A coisa mais natural é uma pessoa ter dor de cabeça. Ah, tem uma pessoa aqui que está com a dor nas costas. Ah, meu querido, o que mais tem, ainda mais aqui, né, nos Estados Unidos, que nós ralamos aqui. Chega no fim de semana, é uma dor nas costas, dor nas pernas, dor nos braços, dor em tudo que é lugar. Aí chega um homem desse assim, é isso que eu te digo, vaso. Deus está me mostrando uma pessoa aqui com dor. Aí quase toda a congregação vai levantar a mão, dizendo, é eu. Oh Deus, obrigado por ter me revelado. Ei, meu querido, essas são as artimanhas dele. Não sabe o nome da pessoa. Deus está mandando entregar uma profecia, mas não sabe quem é a pessoa. Tem que perguntar, tem alguma pessoa aqui com dor? Ué, se Deus está me mostrando algo, ele vai me direcionar a pessoa. Falou, ó, ei vaso, vem aqui. Seu nome é esse, tal. É, Deus está me falando aqui que você tem uma doença assim, assim, assim. Verdade ou não? É. Mas você não vê isso. Você não vê isso. Eles fazem uma loteria, né? Vai, eu vou jogar, né? Alguém aqui está com dor de cabeça. Aí, 2 ou 3. Aí, para ficar uma coisa mais assim, chamativa, aí 3 pessoas levantam a mão. Porque os 3 estão com dor de cabeça, né? Aí falando, não, Deus me mostrou só uma pessoa, é você. Eita. Aí pronto, laçou. Agora, meu querido, lá em Atos dos Apóstolos, uma menina com espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. Paulo e Silas estavam hospedados com Lídia em Filipe, quando encontraram uma jovem escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação. Possuída que estava tomada, né? Atos 1,16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Um espírito que predizia o futuro. Não é demônio. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Versículo 17. Porque, meu querido, nas leituras que nós falamos aqui, deixa eu ver aqui. Ezequiel capítulo 3, verso 7, aqui não está dizendo que essas pessoas tinham demônio. Está dizendo aqui, Ezequiel 13, 7. Porventura não tiveste visões falsas e não falastes adivinhações falsas? O texto aqui não fala que eles tinham demônio. Versículo 17. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Esse espírito aqui é demônio? Se fosse demônio,
demônio não fala a verdade, segundo o estudo religioso aí, segundo os líderes, o diabo é pai da mentira. Se ele é pai da mentira, os demônios falam verdade? Meu querido, se o diabo é pai da mentira, os seus associados falam verdade? Só o diabo fala mentira. Ó, eu sou o pai, eu falo mentira. Vocês são meus associados, vocês têm que falar a verdade, tá? Aí o demônio vai lá, fala, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Esse espírito aqui, meu querido, está falando uma verdade ou uma mentira? Uma verdade. Então não é um demônio. É um espírito que a pessoa tem um espírito de adivinhar. Espírito de adivinhações não é um espírito avulso, é sim o estado que a pessoa se encontra. Espírito de porco não é um espírito avulso, pois porcos não possuem espírito. Isso era uma força de expressão. Os irmãos lembram da eleição passada do atual presidente, que está no Brasil, né? Aquele que só tem 9 dedos, e o Jair Bolsonaro. Quantos profetas nos levantou nessa eleição? Esses eram verdadeiros profetas ou falsos profetas? Falsos. Eram falsos homens, não falsos profetas. Porque profeta, se tem o falso, tem o verdadeiro. Mas o verdadeiro, o último foi Cristo e João Batista. Então não tem mais profeta. Tem homens falsos. Tem homens enganadores. Tem homens que manipulam. Ok? Então são falsos líderes. Não são falsos profetas. Falsos líderes. Falsos mensageiros. Falsos guias. Então, segundo a lei levítica, Edir Macedo, Silas Malafaia e outros mais aí que profetizaram, todos eles tinham que serem apedrejados. Ah, irmão Orlando, mas é só na lei de Moisés que isso acontecia. Mas eles dizem que a lei não acabou. Se eles dizem que a lei levítica não acabou, então por que esses homens estão vivos ainda? Então estamos em condenação. Então estamos sobre maldição, porque nós não fizemos conforme a lei. Que a lei diz que quando um profeta fala algo da parte de Deus, essa coisa não se cumpre, tal profeta deveria ser apedrejado. E esse abençoado aqui, o Edir Macedo, falou assim, se Deus não é na minha vida, como esse homem aqui vai ser eleito de novo, falando do Messias, Bolsonaro, dizendo que ele seria eleito, colocou até o nome de Deus no meio, dizendo se Deus não está na minha vida, se Deus não é comigo, que Jair Messias Bolsonaro vai ganhar. Não ganhou. Silas Malafaia também? Não. E aí, profetizaram verdade? Claro que não. Engano. E essas coisas acontecem, fica aí, ó. O pessoal esquece, o pessoal continua idolatrando esses homens. Tá aí. Então, segundo a lei levítica, hoje teria muitos profetas mortos a pedradas, como aconteceu na eleição passada. Edir Macedo, Silas Malafaia e outros mais aí que abraçou aí o Bolsonaro, abraçou aí. Hoje, quer dizer, esses que profetizaram que o Messias Bolsonaro ia ganhar, hoje está abraçando Lula. Para você ver que são homens perversos, que só estão interessados só, que eles têm medo, né, desses homens cortar os recursos deles, né, porque eles são sonegadores de impostos, né, eles não pagam imposto porque dizem que essa empresa aí religiosa não tem fins lucrativos. Como que não, meu querido? Esse homem aí mesmo aí, ó, do que fez o templo lá no Brás, desce de helicóptero lá, bolsas e bolsas cheias de dinheiro, e esse dinheiro vai para onde? Vai para o céu? É ruim aí que vai. Vai para o céu da casa dele. Deuteronômio capítulo 18, verso 20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei,
Viu? Silas Malafaia, Edir Macedo e outros mais aí. Ou que falar em nome de outros deuses. Olha, não é somente no nome de Yahweh, do Altíssimo, não, em qualquer um outro, terá que ser morto. Deuteronômio 18, 21. Mas vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Talvez alguém está perguntando aí, porque tem que examinar as Escrituras. Talvez muitas pessoas nem sabem que isso está escrito na Bíblia, mas está escrito. Deuteronômio capítulo 18, verso 20 ao 22. Talvez muitos se perguntam, mas como eu posso saber se o que esse profeta aí, Labachúria, falou vai se cumprir? É de Deus. Como saberemos? Como? Versículo 22, a resposta aí, ó. Se o que o profeta, que não tem mais, que só foi até João Batista, por isso que eu falo, 2 enganos. Não tem profeta mais, e o que fala, não fala em nome de Deus, fala em nome do seu espírito de o profeta proclamar em nome do Senhor. Não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenho medo dele. Tem que ser apedrejado. Então, meus queridos, aqui está. E eles profetizaram aí. Dizem que o que está acontecendo hoje é a batalha de Gog e Magog. Não é, meu querido. Não é a batalha de Gog e Magog. Esse é o nome espiritual. Esse é o nome para dizer que eles usavam para se referir ao inimigo. Tanto é que essa mesma batalha aqui se deu lá em Ezequiel. Porque eles dizem que está se cumprindo. Está na Bíblia. Oh, meu querido, está se cumprindo, meu querido. Venceu a batalha aqui de Gog e Magog? Venceu. Já passou, isso aqui já passou. Agora lá em Apocalipse fala, mas de uma forma não literal. Se referindo ao inimigo. É a profecia de Ezequiel 38. O Senhor me disse o seguinte: o homem mortal agora fala contra Gog, o principal governador das nações, de Meseque e Tibal, na terra de Magog. Olha aqui, ó. Homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Magog. Profetize contra ele. E diga que eu, Senhor Deus, estou contra ele. Eu farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe, com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados. Olha, cavaleiros e cavalo fardados. Nesta guerra aí, meu querido, que está aí em Israel, você está vendo aí algum soldado aí em cavalo de fardados com o seu exército? Né? Cada soldado carrega um escudo. Tem escudo lá, meu querido? Eles estão usando o que? Armas, bombas. E está armado com espadas. Eles não estão armados com espadas, estão armados com mísseis. Então é outra batalha. Quer dizer, mais uma batalha, né? Porque Israel, desde que se conhece por Israel, é só batalha, batalha, batalha e batalha. Aqui, todas as tropas das terras de Gomer e de Bet-Togarma, que ficam no norte, estão com ele, e também soldados de muitas outras nações. Diga que se prepare e que apronte todas as tropas que ele comanda. Depois de muitos anos, eu mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra. Desde quando foram trazidos de volta de muitas nações, ele invadirá as montanhas de Israel, que tinham estados arrasados e desertas por tanto tempo, mas onde agora todo o povo vive em segurança. Então essa batalha já se deu em Ezequiel. E eles estão dizendo, mas é que se cumpra as profecias. Então tudo o que acontece no contexto atual que estamos vivendo, Jesus está voltando. Meu querido, esse vídeo vai ficar gravado aqui. Vai ficar gravado. Essa guerra de Israel vai acabar. Como
todas as outras acabaram também. Já está até ouvindo aí uns comentários que vai ter um cessar-fogo. Talvez sim, talvez não. Vai acabar essa batalha, vai ter um tempo e vai acontecer outras. Não foi a primeira batalha entre esses conflitos aí regionais. Porque eles dois bicudos não se beijam, né? Eles não suportam uns aos outros. Isso, meu querido, é desde lá de Jacó, tá? Desde a separação lá que Jacó tomou a bênção. Já vem essas batalhas. Nunca acabou. Sempre, meu querido, a carne perseguiu o espírito e o espírito perseguiu a carne. Sempre, sempre. Infelizmente. Quem sofre com isso? Os civis. O povo sofre. Infelizmente, meu querido, o povo sempre acorda, arrebenta do lado mais fraco. Sempre, sempre, sempre. Então, meus queridos, aí está. Uma outra coisa também, meu querido, que eu queria deixar aqui. Qual foi o profeta que se levantou em Israel nos tempos de hoje para dizer, o Senhor é contigo, vai? Não tem. Eu mesmo, particularmente, eu nunca vi levantar um profeta em Israel para dizer assim, ó, eis que... Não tem. Não tem, meu querido, porque eles respeitam as Escrituras. Eles respeitam as Escrituras. Lá você não vê. Mas em todos os outros locais, está cheio de profetas. Dizendo isso que eu te digo, isso que eu te digo, sendo que o Senhor não mandou nada, não enviou ninguém, por aí vai. E pessoas perdem casamentos, perdem seus bens, perdem muitas coisas por dar ouvidos a esses homens aí. E muitos deles estão profetizando em troca de pix, em troca de não sei o quê, e as pessoas presas, né, por falta de conhecimento, acabam sendo vítima dessas pessoas. Então, meu querido, fico por aqui. Graça e paz a todos. Obrigado mais uma vez a todos os irmãos que acompanharam aí. Eles são tão enganadores que se intitulam pastores, profetas e até mesmo apóstolos. Pois é. Não há mais apóstolos, não há mais profetas e não há mais pastor, porque o último profeta foi João Batista. Todos os profetas ali naquele momento profetizaram só até João, não passou de João. Apóstolo só foi 12 e o apóstolo Paulo. Não há mais apóstolos. Diante das Escrituras não há mais apóstolos, não há mais. Graça e paz a todos. Muito cuidado com os falsos mestres, com os falsos líderes. Examine as Escrituras. Tenha muito cuidado com o que dizem aí em nome do Senhor. Examine as Escrituras, meus queridos. Esse livro aqui, ó, ele fechado, não vai trazer conhecimento nenhum. Mas se você abrir esse livro sem o véu religioso nos olhos, você vai ver muita coisa. Tá bem? Fico por aqui. Abraço a todos.